Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, então vamos lá, tá? Hoje a gente vai ter nossa aula sobre MDC, ou máximo divisor comum, tá? Então, o seguinte, o que é o MDC, professor? O MDC, gente, nada mais é do que um número, tá? Em que ele corresponde o maior número divisível possível entre dois ou mais números naturais ou inteiros, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, sei lá, 6 e 8, né? E eu quiser determinar o MDC deles dois, eu vou pegar o maior número possível que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Só que o que é esse divisor? O que é esse divisível? Gente, o divisor, o divisível, nada mais é do que aquele número que quando a gente fizer a nossa divisão, ele vai nos gerar um resto zero, né? Meu quociente vai ser exato. Ele não vai me gerar um resto diferente de zero, tá? Minha conta vai ser exata, tá? Então aqui ele traz pra gente o exemplo do 12, né? O 12 possui o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 como divisores. Então, se eu pegar qualquer número desse e dividir por 12, eu vou obter um resultado onde ele seja exato. Por exemplo, 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. 12 dividido por 12, 1. Então, eu consigo fazer essa divisão e eu vou ter o resto zero. Isso é o que a gente chama de MDC, tá? E aí a gente tem algumas propriedades que a gente tem que seguir do MDC, tá? Então é o seguinte, ó. Quando fatoramos dois ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns a ele. Ou seja, quando a gente faz aquela fatoraçãozinha, né, que a gente decompõe os números em fatores primos, o MDC vai ser a multiplicação dos fatores que divide os dois números ao mesmo tempo, tá? E aí a gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente, tá? A segunda propriedade, quando temos dois números consecutivos entre si, ou seja, 25 e 26, 26 e 27, 28 e 29, podemos concluir que o MDC entre eles é 1, uma vez que eles serão sempre números primos. Então, por exemplo, sei lá, 27 e 28, 95 e 96, né? A gente não vai encontrar uma correspondência de um número que divide os dois ao mesmo tempo, né? Então, sempre o MDC de números consecutivos é 1, tá? Isso não vai mudar, nem nessa vida, nem daqui a 10 anos, tá? E aí, quando temos dois ou mais números e um deles é divisor um do outro, tipo assim, um deles é múltiplo do outro e a divisão entre eles é exata, podemos concluir que o menor deles vai ser o MDC desses números. Isso aí a gente vai ver mais adiante, tá bom? E aí vem aquela pergunta, como calcular o MDC, né? Como a gente já tinha dito anteriormente, para calcular o MDC, o máximo divisor comum, devemos utilizar a fatoração por meio da decomposição em fatores primos dos números indicados, tá? E aí, para exemplificar, a gente vai fazer aqui algum exemplo, tá? A gente vai calcular a fatoração do MDC de 20 e 24, tá? E aqui a gente tem a fatoraçãozinha já completa, tá? Aqui eu tinha 20 e 24. Como todos dois são pares, né? Então a gente pode dividir por 2. Aí 20 dividido por 2 dá 10 e 24 dividido por 2 dá 12. Ambos continuam sendo par de novo. Divide por 2 de novo. Então fica 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. Né? Como eu tenho 6 e o 6 vai ser um número par, né? Então a gente pode continuar dividindo por 2. Então 5 não divide 2, a gente repete. 6 dividido por 2, 3, tá? Agora eu tenho 5 e 3. 5 e 3, eles não são números pares, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou para o próximo número primo, depois do 2, que é o 3, tá? Então 3 dividido por 3 dá 1. Como 5 não divide 3, a gente repete o próprio 5. Depois do 3, quem é o próximo número primo? O 5.
Então a gente vai botar o 5 aqui, né? 5 dividido por 5 dá 1. E 1 a gente só repete, tá? Então aqui a gente já tem a fatoração completa. E como é que a gente vai identificar o MDC? O MDC, gente, nada mais é do que vai ser os números que dividem os dois fatores ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, esse 2 aqui, ele dividiu 20 e dividiu 24. Esse primeiro aqui, esse primeiro 2. O segundo 2, ele dividiu o 10 e o 12 ao mesmo tempo. O terceiro 2, ele dividiu só o 6. Então ele já não pode ser MDC. Porque para ser MDC ele teria que dividir os dois ao mesmo tempo. Esse 3 aqui, ele dividiu só um dos termos. Então ele também não entra no meu MDC. E esse 5 aqui é a mesma coisa, ele só dividiu um dos termos. Então meu MDC vai ser quem? 2 vezes 2, tá? Então, para a gente saber o MDC, a gente multiplica os fatores comuns aos dois números, ou seja, que dividir os dois números ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso aqui dessa fatoração, o MDC, de 20 e 24 é 4, porque 2, na nossa fatoração, né, a gente viu que esses dois aqui são os dois números que dividem os dois ao mesmo tempo, então a gente vai multiplicar eles. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 4 é o MDC de 20 e 24, tá bom? E agora a gente vai fazer aqui um exemplo, tá? O seguinte, ó. Qual o MDC do 18 e do 60? De 18 e 60. Então, como os dois são pares, então a gente vai começar a dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9 e 60 dividido por 2 dá 30, tá? Como 30 é um número par, então a gente pode continuar dividindo ele por 2. 9 a gente não divide, repete. E 30 dividido por 2 dá 15, tá? Já não tenho mais números pares, então agora eu vou para o meu próximo número primo, que no caso é o 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 3 dá 5, tá? Agora acontece a mesma coisa do exemplo passado. Eu posso continuar dividindo por 3? Posso, porque eu tenho um 3 aqui, ó, e 3 é múltiplo de 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. E como eu não posso dividir o 5 por 3, a gente repete, tá? E aqui vai ficar, ó, eu já cheguei no valor unitário, e o outro aqui eu tenho 5. Eu já não posso dividir por 3, eu vou para o meu próximo número primo, que no caso é o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí eu fecho a minha fatoração com os valores unitários. Agora eu vou ver quem é o MDC, ou seja, a gente vai ver quem são os números que dividem os dois números ao mesmo tempo. No caso aqui, esse 2, né? O primeiro 2, ele dividiu tanto 18 como dividiu 60. Então, ele vai fazer parte do meu MDC, tá? Esse 2 aqui, ele dividiu só o 30. Então, ele não vai entrar no meu MDC. Esse 3 aqui, ele dividiu tanto o 9 como dividiu o 15, tá? Então, ele vai entrar no meu MDC, tá? Esse 3 aqui, ele dividiu só um dos termos, ele não entra. E esse 5 aqui, ele também só dividiu um dos termos, também não entra, tá? Então, o MDC vai ser quem? 2 vezes 3, tá? Que no caso é 6. Então, o MDC de 18 e 60 é 6, tá bom? E aí, agora a gente vai ver uma daquelas propriedades, que ele fala o seguinte, do MDC de múltiplos ou de divisores. O que é isso, professor? Se eu tiver dois números, se eu lhe pedir dois números, um MDC de dois números, que eles sejam múltiplos um do outro, por exemplo, aqui, ó, o 40 e o 20. 40 é múltiplo de 20, tá? Então, quando isso aqui acontecer, né? Quando isso aqui acontecer, o MDC vai ser o menor deles. Então, quem é o menor, 20 ou 40? O 20. Então, aqui facilmente a gente vai descobrir, quando isso acontecer, que o MDC vai ser 20, tá? E mais para frente a gente vai estudar também que o MMC vai ser o maior. O MDC é o menor e o MMC é o maior, tá? Mas vamos ver se realmente vai ser 20. Como os dois são pares, a gente começa fatorando por 2. Aí 20 dividido por 2 dá 10 e 40 dividido por 2 dá 20. Continua sendo par. Então a gente divide por 2 de novo. 10 dividido por 2 dá 5 e 20 dividido por 2 dá 10. Então, como 10 continua sendo par, a gente continua dividindo por 2. 5 eu posso dividir por 2? Não posso, então a gente vai repetir. E 10 dividido por 2 dá 5. E aí o que é que vai acontecer? Eu tenho dois termos iguais, tá?
Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir eles por 5. Aí 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 também dá 1, tá? E aí, eu vou chegar no meu resultado final, no meu valor unitário, que é 1. Agora vamos ver aqui que é o MDC. Esse primeiro 2, ele divide os dois ao mesmo tempo? Divide, tá? Então, a gente vai e coloca ele no meu MDC. O segundo 2, ele divide os dois ao mesmo tempo? Divide também. Então, ele vai entrar no meu MDC. O terceiro 2, ele divide os dois ao mesmo tempo? Não, ele só divide o 10, então ele não entra. Esse 5, ele divide os dois termos? Divide. Então, ele também vai entrar no meu MDC. E com isso, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. Como eu já tinha falado antes, 20, ele vai ser o MDC de 20 e 40, tá? E aí, gente, eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido a aula, tá? E aí, eu vou deixar aqui uma charadinha, ó. O que foi que o MMC foi fazer embaixo da escada? Isso mesmo, ele foi esperar o MDC, tá? Eu sei que vocês não estão rindo dessa piada, porque essa piada é besta. Eu já contei várias vezes, mas é isso, tá? Então, o Garfield aqui veio deixar uma mensagem para vocês de bons estudos, tá bom? Assim como eu também desejo a vocês. Então, valeu, galerinha. Muito obrigado, tá? Por terem assistido a aula e até a próxima. Tchau, tchau.